Convido você, vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. O texto diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos ter esse momento de oração. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Queremos pedir que o Senhor tome nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações, às nossas mentes, as nossas emoções e a nossa volição, a nossa vontade também. Que o Senhor esteja nos edificando, nos orientando, nos consolando, nos exortando nessa noite e trazendo um ensino para nós e nos fortalecendo no Senhor por meio da Sua palavra e na força do Seu poder também. Nos dê graça para ouvirmos, nos dê graça para podermos falar, para podermos pregar. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém. Os irmãos sabem, assim, que a carta de Paulo aos Efésios, uma carta escrita quando Paulo estava em Roma, ele escreve essa carta falando a respeito da igreja. Em outras palavras, ele fala de um novo povo na carta, um novo povo com novos valores, um novo conceito de vida, um povo santificado, um povo que tem um comportamento diferente por causa da graça de Deus, por causa do Evangelho, por causa daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A carta, então, nos fala assim: olha, vocês são uma nova sociedade, vocês são a igreja de Cristo, e vocês têm que viver novos valores, falando para nós. No capítulo 1, Paulo fala, então, resumidamente, no capítulo 1, que Deus é soberano, nós somos salvos já, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e nós vivemos para Deus, e Deus controla todas as coisas, Deus reina. No capítulo 2, o texto fala ainda que apesar de Deus ser soberano, apesar de Deus ter o controle de todas as coisas, nada foge à sua soberania na nossa vida, nós somos guardados pelo poder de Deus, mas ainda há uma luta aqui. Ele fala que nós lutamos contra a carne, contra a nossa velha natureza, e você sabe disso. Todos os dias, você e eu lutamos contra essa velha natureza. O capítulo 2 fala também que a segunda luta é um mundo, esse sistema, chamado na Escritura de século, chamado na Escritura de mundo, onde são valores totalmente contrários à palavra de Deus, e esses valores, esse sistema, eles nos pressionam também, para que nos divorciemos da vontade de Deus, para que nos afastemos daquilo que Deus deseja para nós. Nós somos tentados pelo sistema, eu e você, somos tentados pelo sistema. Mas há um terceiro inimigo, que é Satanás, e essa luta, ela continua, contra o mundo, contra a nossa carne e contra o diabo. Capítulo 3 e capítulo 4 fala a respeito dessa tensão
Que tensão é essa? Deus é soberano, mas vivemos essa luta ainda contra os nossos inimigos. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4, eles falam dessa solução. Qual é a solução dessa tensão? Que eu e você, nós vivemos, de sabermos que Deus é soberano e que as nossas vidas estão nas suas mãos, que nós estamos em boas mãos, mas ao mesmo tempo temos essa luta aqui. A tensão é resolvida no capítulo 3 e capítulo 4, porque nós vamos aperfeiçoando a nossa fé. Essa é a ideia. Você é salvo, você vive a luta, então o que você tem que fazer? Capítulo 3, capítulo 4 fala a respeito disso. Você tem que se santificar, nós somos a igreja, nós temos que estar unidos e nós vamos aperfeiçoando a nossa fé. No capítulo 5, iniciozinho do capítulo 6, Paulo também resume a sua carta e fala dos nossos relacionamentos pessoais. A nossa vida cristã, ela desemboca onde? Na arena da família, onde nós temos, então, que amar a esposa como Jesus amou a igreja, a esposa tem que amar o marido, respeitar o marido e honrá-lo, os pais têm que não provocar seus filhos a ira, os filhos têm que obedecer aos seus pais, os patrões, então, têm que ser bons patrões que são cristãos de verdade, que vivem também para os seus empregados vivam a vida cristã também em relação aos seus patrões. Onde, então, no capítulo 5 e capítulo 6, o início, fala assim, olha, vocês, a arena da vida de vocês, o que desemboca essa santidade que Deus fez com vocês vão ter que viver, então, em família isso. E nós sabemos que é difícil, não é verdade? Ou é fácil para você? Aí no capítulo 6, Paulo diz assim, a partir do verso 10, ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler lá? Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ideia de Paulo aqui é assim, olha, vocês ouviram tudo que eu falei até agora, vocês leram a minha carta toda, então agora, resumidamente, a conclusão da minha carta para vocês que são essa nova sociedade, vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque agora o embate é enorme. Porque o diabo, esse ser milenar que nós vamos ver aqui, vai fazer de tudo para que vocês não vivam isso. Essa é a realidade da vida aqui. Então, existem inimigos, meus irmãos, chefiados por um inimigo maior, que é Satanás. Para a gente poder, então, entender o texto, para nós podermos, então, vivermos essa vida que Deus quer que nós vivamos, nós temos que saber quem são nossos inimigos. Porque assim como diz Martin Lloyd Jones, ele falou o seguinte, nem tudo na sua vida como cristão é psicológico. Nem tudo na sua vida também é físico. Existem coisas que são espirituais. Existe uma luta. Martin Lloyd Jones diz assim, olha, tem coisas que são psicológicas mesmo, tem nada a ver com a espiritualidade. Você não está bem mesmo, você está triste, você está depressivo, por algum momento, alguma coisa na sua vida. E você não pode jogar isso na conta do diabo. Tem coisas que são suas mesmo, da sua mente. Está cansado. Tem coisas também que são físicas. Ele chega ao ponto de falar assim, olha, às vezes você está desanimado, você pensa assim que é coisa espiritual, ou então coisa da sua mente. Não. Você está desanimado assim porque sua pressão está baixa. E você não está bem, você não sabe que você está bem. Porque fisicamente você não está bem, você pensa então que é coisa da sua mente, você pensa que é coisa da sua espiritualidade. Mas ele diz lá também que existem coisas na nossa vida, existem momentos na nossa vida que são frutos, e as causas, elas são espirituais mesmo. São causas diabólicas, que nós não podemos negligenciá-las. Que nós temos que estar espertos.
Como diz a Escritura, o diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A ideia de procurando alguém para devorar é tirar a sua fé. Não é devorar você. É uma metáfora utilizando a figura do leão para dizer o seguinte: ele quer destruir a sua fé, desanimar você. Em outro texto diz assim, para nós resistirmos ao diabo. Uma resistência fundamentada na Escritura. E assim ele vai fugir. Mas toda a ideia é que existe um mundo espiritual mesmo. Que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o outro. Muitas vezes a nossa luta é contra os principados e potestades. Nas regiões celestes, onde nós não vemos, onde nós não percebemos, onde nós não tocamos, onde nós não temos condições de aferir materialmente. Mas esses espíritos, eles existem. Então a pergunta é: quais são os nossos inimigos? Eles não são humanos, eles são demônios, são anjos caídos, eles são invisíveis, eles são milenares, eles são poderosíssimos, eles são organizados, é uma cadeia de comando. A ideia do texto é de cadeia de comando. Eles são extremamente malignos. Por que eu estou repetindo isso? Porque você pode perceber que as séries hoje, o que elas falam? Pega as séries. O cara é um demônio, mas é um demônio bonzinho. Ele é Satanás, mas ele é um Satanás também que tem coisa boa. Não existe isso. Ele quer destruir você. Ele é astuto, são astutos. A ideia aqui são ataques variados. Às vezes ele vem mesmo e te oferece uma garrafa cheia de veneno. Mas às vezes não vem assim, não oferece para você uma garrafa cheia de veneno. Ele oferece uma garrafa cheia de veneno para quem quer se matar. Mas para aquele que é alegre, para aquele jovem, para aquela pessoa jovial, ele vai com uma garrafa, não sei se você gosta de Coca-Cola gelada, e coloca veneno na Coca-Cola. Porque sabe que você não quer se matar. Então a ideia toda assim, que eles se transformam num anjo de luz para poder te enganar e nos enganar. São anjos rebeldes que a Bíblia nos fala, eles odeiam a Deus e odeiam a igreja de Deus também. Então, esses são os nossos inimigos. Eles nos pressionam, eles são virulentos, eles se disfarçam. Você sabe disso. Um cristão, ele não é possesso, jamais será. Foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas um cristão, ele pode ser oprimido por Satanás. Um cristão, ele pode ser achatado, ele pode ser pressionado. Ele pode ser levado a uma depressão profunda também. Porque ele deseja destruir você, a nós. Qual o objetivo dos demônios em relação às ciladas, às setas e também o dia mau? Olha o que o texto diz. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que ele faz? Você já parou para pensar qual o significado do dia mau? O dia mau não são dias maus. O dia mau também não significa um dia de 24 horas. O dia mau é um momento na sua vida e na minha vida, quando o diabo separa todas as suas hostes para destruir você. E a ideia dele, então, é tirar a sua fé. Quem passou por isso, por exemplo, foi Jó. Passou pelo dia mau. Quem passou por isso também foi Paulo, no espinho na carne.
Da mesma maneira, onde Ele separa, então, o tempo específico, um momento específico, às vezes o dia mau pode ser uma tentação extrema também, que você vive ou que você viveu. Onde Ele deseja te afastar da presença de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos achar que a nossa vida aqui é uma vida tranquila. Nós não estamos num jardim, nós não estamos num parque de diversão, nós não estamos numa praça boa, nós estamos em guerra aqui. E às vezes nós esquecemos. Quer ver uma coisa que nós esquecemos? Nós esquecemos que passamos por uma pandemia, que é um sinal claro que aponta para quê? Para a volta de Cristo. Onde deveria nos fazer nos preparar mais, nos fortalecer mais, levantarmos as nossas cabeças, ficarmos firmes, porque Ele voltará. Essa é a ideia. A pandemia arrasou com o mundo, perdemos entes queridos, pessoas da nossa casa, pessoas fora da nossa casa, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Mas o que está por trás da pandemia é o quê? É um sinal claro que Jesus voltará. E é um sinal claro que fala para o mundo assim, se arrependa, é um sinal claro que fala para a igreja assim, fiquem firmes e vigilantes, porque eu vou voltar. E da mesma maneira, nós temos que nos preparar também para esse dia mau, onde se você não passou, você vai passar. Se você não passou ainda, vai passar. E é interessante que Paulo fala para os Efésios, dizendo assim, fortalecei-vos no Senhor. Quanto ao mais, por que a gente tem que se fortalecer antes do dia mau vir? Nós estamos preparados para esse dia, essa é a ideia. Se está tudo bem na sua vida, se você está tranquilo, se as coisas andam bem, se você não tem problema nenhum, financeiro, está tudo jóia, você está em paz, então esse é o momento de você se preparar. É o momento de você se fortalecer. É o momento de você entender. Porque, na verdade, o dia mal vem. Para provar a sua fé. Deus provando a sua fé na sua soberania, além do diabo. E o diabo querendo destruir você. Então, ele prepara esse dia mal. O texto fala de ciladas também. A ideia de ciladas aqui são arapucas, armadilhas, onde ele sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles, onde ele sabe aquilo que você é fraco, e ele vai armar para você cair. Por isso que você tem que se conhecer, saber aquilo que seu temperamento te leva, quais são seus pontos fracos, e estar percebido disso, porque ele vai armar ciladas para você. As pessoas não conhecem você, você se conhece. E a ideia, então, é você se preparar para essas ciladas, porque ele vai armar ciladas e armadilhas para você. Em terceiro lugar, fala também das suas setas. A ideia aqui é onde o diabo vem querendo atacar a nossa mente. Por exemplo, colocando dúvidas no seu coração se Deus realmente ama você. Já teve isso já? Será que Deus me ama mesmo? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que acontece? Por que Deus não respondeu ainda a minha oração? Dúvidas quanto à palavra. Será que a palavra de Deus é verdade mesmo? Será que eu posso confiar? Eu orei e nada aconteceu? Ou não aconteceu ainda? O diabo ele vem para criar discórdias na igreja, porque ele deseja destruir a igreja. Estamos vivendo momentos bons, não é verdade, meus irmãos, como igreja? Deus tem nos dado graça, estamos em paz, mas a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque ele vem causar intriga, um fala X, o outro entende Y, e começa a confusão. Vamos estar percebidos disso. Ele coloca divisão e faz divisão na família no sentido estrito das nossas casas, trazendo problemas e discórdias. Temos que estar percebidos também.
E nós somos pais com filhos, filhos com pais, onde precisamos resolver as coisas em casa, para vivermos melhor como família. Às vezes o diabo vem na sua seta e joga pensamentos malignos na mente dos crentes. Presta atenção nisso. Sabe o que ele faz? O diabo coloca coisas na sua mente e diz para você assim: como é que pode, pastor Léo, você pensar um negócio desse? Você é crente, cara. Você é casado. Mas ele inflama desejos. O diabo é sujo. E vem nos momentos de adoração, vem nos momentos onde você está lendo a Escritura, vem nos momentos onde você está em paz, e vem perturbar você, para que você não fique bem. Incentiva a rebeldia, às vezes incentiva ao desânimo, onde pressiona você, entristece você, para que você fique depressivo, para que você não ore, não busque. Ele não pode possuir você, que tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, como nós falamos aqui, mas ele pode tentar oprimir você. Nem tudo é nosso, meus irmãos. Tem coisas que são satânicas, causa pânico. Por isso que a Bíblia diz assim: é o leão que ruge, que está ao derredor, e quer causar pânico em você. Ele pede o seu envolvimento com as coisas de Deus. Aconteceu com você já? Você quer se envolver, você quer participar e de repente acontece alguma coisa. Você viu que não existe, você desconfia, então você desanima e você não participa e não se envolve. Cria distrações. Os objetivos satânicos também é criar distrações. Uma das distrações muito boas hoje é você estar lá, né, no Instagram, ou você está no YouTube. Já aconteceu com você? Comigo, sim. Se não tomar cuidado, você fica distraído com essas coisas, não é verdade? Aí nós não oramos, nós não buscamos, inflama a ira, em relação aos nossos temperamentos, nos persegue, levanta pessoas para nos destruir e nos tenta profundamente também. O diabo faz assim. Nós temos que estar percebidos disso. E a pergunta é, então, o que fazer? Ante esse ser milenar, poderosíssimo, e só para a gente poder entender, o diabo, como disse Lutero, o diabo é uma criatura de Deus, é o diabo de Deus. O diabo não tem poder igual ao de Deus, muito pelo contrário, ele é uma criatura. O diabo é um ser subordinado. O diabo não é eterno, o diabo foi criado, porque ele se tornou um anjo caído, porque ele era um anjo antes. Um anjo de Deus antes. Mas não há esse dualismo onde uma hora o diabo ganha, outra hora Deus ganha. Não, Deus é soberano. Mas ele deseja destruir a igreja, aquilo que Deus está fazendo na igreja. O que fazer, então? O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus diariamente. Nós não temos poder para vencer. Nós somos um povo, um rebanho, um pequeno rebanho. Nós somos um povo, por nós mesmos, fracos. Nós não temos condições de vencer esses seres por nós mesmos. Mas o que temos que fazer é depender de Deus, porque dependendo de Deus, Ele vai fugir de nós. E como nós fazemos isso? Como é que nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Nós devemos, em primeiro lugar, orar, temos a nossa vida de oração de volta, evitarmos as distrações do dia e voltarmos a orar todos os dias, voltarmos a ler a Escritura todos os dias. Devemos participar da vida comunitária, não somente virmos ao culto, devemos participar da vida com os irmãos da igreja. Tem pessoas que vivem de cultos noturnos, precisamos participar com os irmãos. Aproveito para fazer um convite para você. Os irmãos sabem, vocês que estão aqui, que durante as quartas-feiras tem dado 70 pessoas, 80 pessoas aqui, para os cultos de quarta-feira, onde você tem a oportunidade de ouvir a Escritura, oportunidade de ouvir a palavra, oportunidade de louvar a Deus e estar em comunhão com os irmãos.
Oração, leitura da palavra, participar da vida comunitária e participar da vida de missão, de evangelização, onde você é um instrumento de Deus para falar de Cristo para os outros. Nós nos fortalecemos quando participamos da missão, onde vamos, então, abrir a boca e falar de Jesus para aqueles que nos cercam. E vamos também agora, daqui a pouco, nós vamos participar da ceia, onde somos fortalecidos na ceia também. E outra coisa que nós devemos fazer é nos vigiar mesmo. Estar esperto, porque ele anda em derredor. Uma das estratégias satânicas é você se esquecer que ele existe. Uma das estratégias satânicas é você achar que ele não existe. Mas ele existe. E temos que estar apercebidos disso. Nosso mundo não é um mundo somente material. Existe um mundo espiritual também, onde devemos ter percebidos disso. Segundo lugar, o que nós devemos fazer é tomar toda a armadura de Deus. Diz o texto, tomai toda a armadura de Deus. Tomar aqui significa o quê, meus irmãos? Significa ter esforço. Para você tomar a armadura, você tem que participar de colocar a armadura. E o texto diz assim, toda a armadura, não são todas as partes da armadura, não é uma parte só. E a armadura não é sua, a armadura é de Deus. Então você precisa dela. William Gurnval diz assim, no céu compareceremos não com a armadura, mas vestindo roupas de glória. Aqui, porém, a armadura tem que ser usada dia e noite. Dia e noite. O cinto da verdade, você viver a verdade de Deus. Na verdade, nós somos livres, precisamos viver a verdade. Vestimos da couraça da justiça, nós somos perdoados, justificados. Quero dizer para você, vamos participar da ceia, não há mais dívida para você pagar. Tudo já foi pago. Você já foi perdoado, não tem que lembrar das coisas que você fez, daquilo que aconteceu com você no passado. Se você se arrependeu, você foi totalmente perdoado e perdoada. E graças a Deus por isso. Você tem que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A ideia aqui é que nós somos reconciliados com Cristo. Deus nos deu a sua paz. Revestimos com o capacete da salvação. Nós temos a esperança da vida eterna, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, muitas coisas vão ter passado, nós vamos ter a vida eterna conosco, e também tomarmos a espada do Espírito. A ideia, então, é você conhecer a palavra de Deus. E o texto termina no verso 18, dizendo assim, com muita oração. É súplica, vigilância e perseverança por nós mesmos e por todos os santos. A gente vai vencer se nós somos vigilantes, nós vamos vencer se nós tomarmos toda a armadura, nós vamos vencer se nós orarmos, nós vamos vencer se nós tivermos a Escritura conosco, nós vamos vencer se nós participarmos da vida comunitária, nós vamos vencer se nós evangelizarmos, nós vamos vencer se nós vigiarmos. Por quê? Porque somos dependentes, totalmente dependentes. E o objetivo final é para nós ficarmos inabaláveis, ficarmos firmes. A ideia aqui é como se fosse uma estaca, vem uma enchente enorme, mas ela fica ali, ela não sai dali. E de repente, se você ainda caiu, se essa estaca foi para o brejo, se essa estaca não estava tão firme mesmo, o que a Bíblia nos ensina? Que Ele roga por nós, que Ele restaura a nossa vida, que Cristo restaura a nossa vida, que existe chance, existe um renovo, porque se somos dele, ele vai rogar por nós e nós vamos vencer. É só você lembrar de Pedro. Pedro, ele nega Cristo, mas Jesus falou com ele antes assim, roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. Se estamos ainda, é porque, graças a Deus, ele roga por nós, porque não depende de nós, somente. E melhor do que isso ainda, não depende de nós mesmos, porque Ele é que nos dá força para nós permanecermos inabaláveis. Em terceiro lugar, o que devemos saber também, fazer, é que nós devemos lembrar que existem também anjos bons, anjos ao nosso favor.
Hebreus capítulo 1, verso 14. Vamos abrir lá? Hebreus 1, 14. O texto diz assim: não são todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, meus irmãos, existem anjos bons. Na verdade, a quantidade de anjos bons é muito maior do que a quantidade de anjos maus. Esses anjos bons, eles são ministros, eles são diáconos, ao nosso favor, ao favor daqueles que são crentes, daqueles que foram eleitos para a salvação, daqueles que são de Deus. Eles nos servem aos seus filhos e filhos de Deus. Os anjos, eles nos livram, os anjos, eles nos direcionam, os anjos nos consolam, os anjos são mensageiros de Deus para nós, os anjos nos protegem. É só você lembrar, por exemplo, de Pedro, quando ele foi solto da prisão, foi direcionado por um anjo. É só você lembrar, por exemplo, de Paulo, no naufrágio de Paulo, ele foi orientado e consolado, direcionado por um anjo. É só você lembrar também de Jesus, no deserto, quando foi tentado por Satanás, diz o texto que os anjos vieram consolá-lo e servi-lo. É só você lembrar dos pastores, em relação ao nascimento de Jesus Cristo, a mensagem veio dos anjos, e um anjo falou para os pastores. É só você lembrar de João em Patmos, a mensagem que João recebeu veio de um anjo. É só você lembrar de Daniel, por exemplo, o profeta Daniel, onde um anjo veio até ele, dizendo assim: eu vim trazer a mensagem para você. Você é muito amado. Eu vim trazer essa mensagem para você. Os anjos nos cercam. Os anjos nos protegem. Os anjos estão conosco. Eles são ministros de Deus ao nosso favor. O que nós temos que entender como crentes é que você não deve pedir nada para anjo. A Bíblia não ensina isso. O que nós temos que entender como crentes é que você não deve adorar a anjos. O que você tem que entender, e nós temos que entender como crentes, temos que ser vigilantes, porque um anjo, ele não vai de encontro à Escritura. Ele não deseja ser adorado, e temos que saber disso, porque o diabo, ele pode se transformar num anjo de luz também. Mas eles, os anjos bons, nos servem. Enfim, é uma bênção saber que existem seres angelicais, espirituais de Deus, que nos guardam e que nos auxiliam na caminhada cristã. Ele guarda você, traz uma palavra para você. Estava falando isso numa quarta-feira aqui, como que às vezes você está deprimido, você não está bem, aí de repente alguém vem para falar uma palavra para você. Você está ruim, você está desesperançoso, aí de repente você vê um versículo bíblico em algum lugar. Às vezes você está assim, de repente Deus livra você de um acidente, livra você de coisas que você nem percebe também. Os anjos bons, eles nos protegem. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque jamais o Senhor irá nos abandonar e nos deixar. Muito obrigado, porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem nos segura pela mão. O Senhor é quem nos consola, nos direciona. O Senhor é quem nos abençoa todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, sempre estará conosco até o fim, pelos séculos dos séculos. Te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui. O Senhor nos abençoe, leva-nos para a nossa casa em paz, esteja com o início da nossa semana, que o Senhor nos use conforme o teu querer e conforme a tua vontade também. Que o Senhor esteja nos consolando por meio do teu Espírito Santo e nos fortalecendo no Senhor, como diz a tua palavra, na força do teu poder. Abençoe as nossas famílias representadas por nós aqui. Abençoe nossos irmãos que estão em viagem, aproveitando para descansar, que o Senhor esteja com cada um deles também.
Te louvamos, Senhor, pela vida da Romana, que está conosco, e seus familiares aqui, sua família. Que o Senhor possa recompensá-la, abençoá-la, abençoe seu esposo, esteja com todos eles, com a sua casa. Obrigado por cada visitante que está aqui também, que o Senhor possa abençoá-los também. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que o Senhor nos dê a sua graça, Senhor, para esse momento de Santa Ceia que teremos agora. O Senhor nos dê a comunhão do Senhor. E muito obrigado por esse momento de Santa Ceia também. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém.